Essa foto aqui é verdadeira, né? É, não é fake. Ótimo. Sai vocês daqui também. Sai vocês daqui. Como nós sabemos, o pastor Mário de Oliveira, presidente da Quadrangular, é meio doido, lelé da cabeça. O Israel Nascimento fez uma entrevista com a pastora, que falou que foi perseguida dentro da Quadrangular. Mas antes de vermos o vídeo, eu quero que você se inscreva aqui no canal, dê seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Nós vamos ver como que funciona dentro da Quadrangular, que hoje nós sabemos que não passa de apenas uma empresa de arrecadação e também para que perseguição entre os pastores que não querem fazer o que ele manda. Pastor, é um prazer falar com a senhora. Conta pra gente, a senhora gravou um vídeo, caiu com uma bomba, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a repercussão desse vídeo, o que motivou isso? Pra mim é uma honra, né? O que me motivou foi a indignação de tudo que eu vivi. Há 16 anos atrás, eu assumi uma igreja que estava fechada judicialmente, tinha havido um escândalo, e eu assumi a igreja. Assumi eu, meu esposo e meu filho. Naquele tempo ele tinha 4 anos. Hoje ele já vai fazer 20 anos, então 16 anos eu pastoreei. Só que eu cheguei construindo uma igreja, porque o que eu peguei era uma capela mortuária. Construí a igreja. E quando eu ia desfrutar da igreja, em um evento, um evento nacional de mulheres, agora foi em novembro do ano passado, eu recebi alguém no meu stand que disse para mim que eles estavam de olho em mim e queria que ele fosse até a minha igreja para ver as coisas que tinha lá, o que era da igreja. Por quê? Porque eles estavam transicionando o meu presidente do estado, que na época era o Narciso Parisotto, missionário, e como eu estava comentando algumas coisas do missionário, e os comentários eram: missionário, eu estou orando pela vida do senhor, até porque ele era meu presidente ainda. Ele só ia deixar de ser presidente dia 1º de janeiro. Os comentários eram públicos? Públicos, em rede social. Aí viram isso? E eles achavam que isso seria uma ameaça, porque eles falaram que eu ia embora com ele para outra igreja, mas eu nunca tinha falado com o missionário até ali, e era uma inverdade. E eu me senti muito ameaçada ali. Eu disse: pronto, se eles estão tirando o missionário que construiu tudo que existe nesse estado, quem sou eu na fila do pão, né? Então naquela hora eu me senti ameaçada e disse: não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E começou os ânimos assim do estado meio que mudar, e referente a mim, e eu fiquei bem assim perturbado. Então eu decidi, tudo que a gente tem vivido também, né, que nós vivemos na igreja Quadrangular, desde as heresias, aquele monte de porcariada que era dito, e aquilo estava me enojando, já não conseguia mais ficar. E mediante a ameaça eu decidi então sair da igreja do Evangelho Quadrangular, e aí nós entramos sim com uma ação judicial. Deixei a igreja a par de tudo, da ameaça que eu tinha sofrido ali, né? E a igreja concordou que eu precisava entrar, e entrei judicialmente ali. E aí quando eu entrei, a juíza declarou que eu teria 24 horas depois para sair da igreja. Você não perdeu? Perdi a primeira instância, sim. E eu tinha 24 horas para sair. Só que a maioria dessas pessoas que eu vivi, né, o estado, ou seja, conselheiros, os superintendentes, eu pregava em várias igrejas e regiões. Eu ia para vários lugares, porque eu, como se diz, eu ia para os congressos de mulheres ministrar do estado, eu ia para as regiões pregar, tudo isso eu vivi, então eu conhecia todos, e a gente tinha uma relevância. Só que eu achei que pelo menos o respeito eles teriam, porque eu dei tchau, nós estamos saindo e tá tudo certo. Não, mas eles precisam expor, ou seja, nós ganhamos como se eles estivessem fazendo uma coisa muito legal, e como se eu fosse alguém que tivesse saído da igreja roubado a igreja. Ou seja, tudo que era certo estava errado, e o errado era o certo. E aí eu me indignei e gravei aquele vídeo dando os parabéns para eles por conta da parede. Mas eu acredito que Deus tem os seus propósitos, os seus meios, para a glória do Senhor. Hoje nós temos uma igreja bem maior do que aquela, e ficou só parede. Infelizmente, hoje é uma tristeza. E os irmãos se indignaram, porque tem empresário da minha igreja que ofertou 90 mil em dezembro. Caramba. Isso é para te ver que a minha intenção não era sair da igreja. Mas aí eu me senti ameaçado, por isso eu entrei com uma ação judicial. Então é muito triste, porque eles ficam coagindo as pessoas. Se eu gosto de alguém, eles querem que eu não goste dessa pessoa. Se eles têm algum problema, então é um jogo, sabe, bem nojento. Infelizmente, algumas pessoas se perdem nesse caminho. Mas eu não consegui ficar. A senhora perdeu em primeira instância, mas chegou a recorrer? Sim, agora nós estamos recorrendo. Mas vale a pena esperar
essa decisão na justiça, já que a senhora já está com uma outra? E eu estou recorrendo porque o que acontece? Se você perguntar para mim, pastora, a senhora vai voltar lá? Não, eu posso fazer daquele lugar uma escola. Entendi. Porque o meu esposo hoje ele é coordenador aqui no Brasil do ITQI, que é o Instituto Teológico Quadrangular Internacional, que nós somos para internacional. E ele então foi quem teve a ideia de fazer o ITQI. A princípio era só para nossa igreja, porque como ele era coordenador da região do ITQ, então ele era responsável por todos os alunos. Eu vou montar o ITQ e vou continuar, porque eu tenho 16 pastores auxiliares e eu tinha 23 alunos no ITQ. Então ele falou, vou continuar dando aqui aula. Só que lá eu posso fazer uma escola, entendeu? Eu não vou voltar para lá como igreja. Mas não vai abrir mão também? Mas também não vou abrir mão. 16 anos construindo. De ver meus filhos pequenininho, eu ter que deixar, sabe? De ver meu marido construindo com tijolo. Assim, ó, o nosso trabalho, eu grávida, eu tinha que fazer pizza. É triste, assim, ó, de você lembrar de toda a história que você viveu e é como se você não tivesse nenhum valor para eles. Nesse intervalo não viu nada de lá para cá? Nada, nenhum centavo. Tudo nós construímos, tudo, exatamente tudo. Para te ter uma noção, eu pedi para o Conselho Estadual. Teve um tempo que nós sofremos, aqui tem chuvas muito fortes, severas aqui no estado. E uma dessas chuvas, a calha não suportou e caiu tudo, e até caiu na parte do telhado da igreja. E eu fui pedir um auxílio lá para o Conselho e eles não me deram. Eles me emprestaram, mas eu tive que deixar 4 cheques meus lá para pagar por mês, mas eles não me deram R$1. Então, tudo isso nós sofremos e agora eles aplaudem, colocam lá uma nota que eles ganharam porque eles nunca construíram. Esse conselho que negou ajuda era comandado pelo Parisotto? Na época, sim, só que na verdade não era o Parisotto não era ele que cuidava da finança, ele presidia. Então eu fui falar com quem mandava no dinheiro na época. E foi isso que eu recebi. E em nenhum momento eles disseram, o missionário não libera, o Parisotto não libera. Até porque naquela época a gente nem tinha acesso ao missionário. Então, até o superintendente na época, que hoje é falecido, disse, não, vai lá, pede para o conselho um apoio para eles te ajudar. E aí foi isso que eles falaram, nós não podemos, eu vou te mandar o dinheiro, mas você precisa deixar 4 cheques aqui para garantir que você vai pagar isso daí. Então eu tive que pagar os 4 cheques, trabalhar muito, vender muita pizza na época, bazar, eu tinha que sair na rua. A minha cidade é uma cidade de polo calçadista, e então eu ia em todas as fábricas pedindo calçados, pedindo para os irmãos levar roupa usada, para a gente fazer um brechó mesmo, para arrecadar dinheiro. Então com aquele dinheiro do brechó é que a gente construía a igreja. A gente está aqui em Camboriú, mas qual é o nome da cidade? São João Batista. São João Batista. De que maneira os membros da sua igreja acompanharam essa situação? Na verdade é uma indignação muito grande, porque nós não fomos uma igreja que usava, nós somos pastores, eu sou empresário, meu marido é empresário, então a gente nunca viveu da obra em si, ou usurpamos a igreja, nada, tudo aquilo que a gente trazia para a igreja, o povo ofertava justamente para aquilo. Irmãos, nós vamos construir isso, então nós precisamos arrecadar tanto, o pessoal contribuía justamente para aquilo, e eles viam o trabalho acontecer. No entanto, que agora em novembro nós terminamos nós fizemos, embaixo era banheiro, e em cima nós fizemos salas, e nós tínhamos mais ou menos umas 7 salas lá. Quando nós iríamos entrar nas salas, foi quando a juíza determinou que... Eu imagino, eu investi até dezembro, todo o dinheiro, toda a arrecadação, eu investi em dezembro. Tudo, e aí eu tive que deixar tudo para eles. E a sua defesa alega o quê para a senhora ter perdido em primeira instância assim? Eles tinham tanta razão assim. Ela ficou tão indignada, na verdade, o que aconteceu? Ela justificou ainda para nós, dizendo que como ainda não tinha dado tempo da gente criar um CNPJ, então ela alegou à juíza que como que uma instituição está pedindo, mas não tem CNPJ. Certo. Então ela alegou que por esse motivo a gente não conseguiria. Sim. E aí a senhora foi para Global agora? Fui para Global. Tá todo mundo para Global, né? Tá todo mundo para Global. Vai sobrar alguma coisa pro Mário? Eu acho que não. E o que mais indigna é que é como se nada tivesse acontecendo, né? A igreja quadrangular, eu digo assim, ó, eu nasci na quadrangular, a minha avó era do tempo da cruzada, não é, a gente nem falava quadrangular. Então a mãe da minha mãe era da cruzada, eu era criança. Depois nós nos convertemos todo na quadrangular. E a história da igreja, ela está sendo assim, demonizada hoje, infelizmente. E de maneira que quando a gente conversa com os pastores, eu tenho essa loja aqui, que
Então eu trabalhava com os estandes da convenção da nacional e de todas as convenções estaduais. Então eu tinha acesso a todos os pastores. E era tão triste quando você senta e eles dizer, eu tenho vergonha de dizer que eu sou quadrangular. Essa é a realidade. E muitas pessoas se calam, entendeu? Não dizem, mas essa é a realidade hoje. Nós temos vergonha. Qual o seu sentimento de ver uma igreja que dos seus pais chegaram numa situação como essa a ponto da senhora ter que sair? Qual o seu sentimento sobre essa situação? É lamentável. É lamentável, até porque a raiz da igreja se perdeu, né? Se perdeu, a igreja quadrangular se perdeu. E nós vamos nas nossas convenções e eu tenho que participar em outras. Eu tenho que ir para algumas conferências em outros lugares para a gente receber um alimento. Porque nós estávamos descobertos espiritualmente, não tinha alguém que nos dava um suporte. Tu ia para uma convenção, tu nunca recebia, nós vamos orar por vocês, pastores. Não tinha oração pelos pastores. Os pastores sangrando, os pastores implorando para que o Senhor falasse através de algo. Quando chegava lá, o que traziam eu andei nu no meio da mata, né? Ou falava de animais, cada época era uma coisa absurda. Da caveira mesmo foi assim, o último ali. Mas falar que Gabriel era Jesus, né? Falar da Bíblia que era história inventada pelos discípulos, era coisa assim que nós, pastores, é inadmissível. Por que toleravam isso? Olha, eu acredito que a maioria que tolera é porque... A senhora tolerou também um tempo, né? Por um período. Na verdade, assim, o que acontecia? Eu era obrigada a tolerar, não porque... Primeiro, eu orei muito. Eu já estava indignada com a situação e precisava orar. Não dependia de convenção, nunca aceitei cargo nenhum. No entanto, que me ofereceram, eu não quis. Não queria ser superintendente, não tinha desejo. Nunca queria participar de conselho. Nada disso me interessava. Só que é o amor pela igreja quadrangular. E às vezes a gente estava preso nesse amor pela igreja do meu pai, pela igreja... E a esperança de ter uma votação na nossa convenção, ou seja, alguém vai se lançar candidato, entendeu? Para que isso tivesse assim, nós temos uma esperança, mas ninguém se lançava. E até na última convenção nem foi dito qual é o tanto de porcentagem de votos, entendeu? Não foi isso? Não, para nós não. A aclamação, ele é eleito. Nada disso. Com tantos mil votos, ele foi eleito. Não existiu isso. Então foi uma coisa muito obscura as coisas. Não tem nenhum nome que pudesse combatê-lo? Tem. Só que na verdade por que não? Para mim o Josué Benson, para mim o Silas Hidrojeski, o pai dele foi o pastor Mário sucedeu, né? Foi o sucessor dele, do pai do Silas. Então assim, o Silas para mim é uma pessoa sobrenatural de Deus, poderia ser. Para mim, o Josué é um pouco mais velho hoje, né? Talvez pela sua idade, mas também tem o vice-presidente do estado lá do Pará, que também é um nome muito forte. Eu acho que essas pessoas sim deveriam entrar e combater isso. E nós oramos para que a paz volte a reinar sobre a nossa igreja brasileira. E justamente às vezes nós não sabíamos qual era o meio que a gente deveria ir para a Global, como se filiava a Global, e muitos hoje nos procuram justamente não sabendo como. Me explica como que vocês fizeram. Então a gente dá o caminho que nós percorremos, mas nós também fomos atrás, buscamos por pessoas, como que a gente vai fazer isso, porque também nós sabíamos como. O que a gente não queria era montar um próprio ministério onde nós não tivéssemos raiz, entendeu, e nenhuma cobertura, porque assim nós já estávamos descobertos. Para a gente finalizar, muita gente está nos acompanhando aqui, certamente são pastores que, assim como a senhora buscou esse caminho, também quer trilhar esse caminho. Em poucas palavras, qual o caminho que tem que se trilhar para encontrar a Global? Primeiro eu acredito que procurar um pastor que hoje está afiliado à Global, esse é o caminho. Certo. E esse pastor vai poder auxiliar os demais, a forma que nós fizemos, né, para realmente migrar, então, da quadrangular brasileira para internacional. Obrigado pela entrevista e parabéns pela sua coragem. Eu que agradeço.